Olá, boa noite. Como vocês estão nesse domingo, 19 de maio? Me ajeitando por aqui. Hoje é Pentecoste. Deixa eu colocar uma música. Enquanto a gente vai se ajeitando. Nossa. E aí, pessoal? Como vocês passaram da semana passada para cá? Foi bem legal nossa leitura, né, da semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade no prelúdio do livro 1 e estamos no capítulo 21. Hoje vamos iniciar do 21 ao 30, certo? Vamos dar início às nossas leituras de hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui no resumo que eu fiz no nosso grupo, só para a gente se conectar mesmo com a semana passada e a gente começar, né, aqui a nossa leitura. Então, semana passada, vamos ver aqui, ó. Será que estamos dispostas a abrir mão da ideia de nós mesmos? Ideia essa baseada no ego e também uma personalidade boa que leva uma vida normal, realizada? Por vezes conduzimos nossas vidas ouvindo o ego e até a personalidade espiritualizada e estudada, que sabe o que está fazendo, mesmo sendo uma pessoa com boas condutas. Mas estamos dispostas a abrir mão desses eus? Abrir mão até dessa nossa personalidade que está caminhando, né? Tem algo maior aqui que vai se apresentar, né? Nosso ego é muito astuto e ele às vezes nos faz acreditar que estamos sendo humildes e no fundo estamos inseguros e com medo. O ego também é bom, é uma criação baseada em quem achamos que somos. Acreditamos que estamos ouvindo alto. Então, muitas vezes o ego se disfarça de bonzinho, de espiritualizado para tentar ganhar a gente, né, conduzir a nossa mente. Mas a inteligência crística, ela não é o ego. Não é a pessoa estudada, espiritualizada, humilde, que também acreditamos ser. É nossa essência una com a verdade, conectada a um reino que está por se apresentar. E se essa voz que sabe e nos conduz, nos diz, construa uma ponte, você confiaria e se movia a realizar, sabendo que tem algo ali para todo e para a nossa transformação? Ou a gente simplesmente, por ser espiritualizado e com ego, questionamos e não damos vazão a esse chamado? Muitas vezes a gente pode estar com medo, né, de agir perante uma voz, né, condutora interior. Porque Deus e essa inteligência têm um plano maior e sabe dos porquês quando nos pedem por algo. Porque Ele sabe e conhece nosso coração. Ele confia e vamos realizar, e sabe os motivos de construir a ponte. O exemplo, né, que foi dado no livro na semana passada. Mas a gente questiona,
Para que que eu vou construir uma ponte se não tem nada a ver com a minha vida, a vida que eu estou levando, né? Então, a gente não sabe dos porquês, né? Que muitas vezes a nossa vida está sendo conduzida para um caminho ou para outro, né? Será que eu que devo conduzir a minha vida, né? Com a maneira como eu acho correta de ser, ou tem algo maior que fala dentro de mim, né? No meu interior, que realmente me conduz, né? Eu lembrei agora do documentário que eu assisti essa semana do Moisés, e hoje é Pentecoste, né? Olha só, hoje é Pentecoste, então Deus, né? É o único Deus que tem, né? É o Pai maior, que Moisés ouviu, que Jesus ouviu e que nós temos capacidade de ouvir também, né? Essa condução maior, que não é os desejos do nosso ego, não são as nossas realizações de construções de vida mesmo. Será que em algum momento uma voz divina, né, a voz de Deus vai falar com a gente como falou com Jesus, como falou com Moisés, né? Olha o caminho que eles fizeram, né? Eles tiveram que abrir mão, né? Praticamente do que eles achavam ser correto, porque eles sabiam que tinham algo para fazer, né? Então, olha a mensagem de hoje, né? Interessante. Vamos ver aqui. Vamos começar aqui então. Parágrafo 21. Tuas boas intenções não agradam nem desagradam a Deus. Deus simplesmente espera que retornes ao céu, que aceites teu direito de nascença, que sejas quem tu és. Então, esse é o maior desejo de Deus, né? Que a gente volte para o nosso lar, né? Lá em cima, e a gente não agrada e não desagrada a Deus. Eu acho que tem também, às vezes, Deus. Manda algumas coisas puxadas para nossas vidas para realizar, mas não por uma questão de ser bravo ou porque a gente desagradou ele. É porque a gente precisa aprender alguma coisa. Essa é a premissa, né? Quem sou eu para falar também, né? Mas no meu ponto de vista é assim. E é o que ele diz ali, né? A gente não agrada, né? E desagrada a Deus. Praticamente a gente colhe o que planta também, né? Então, são várias nuances com relação a isso. Outra falha, a realização está situada no outro extremo do espectro, com uma fixação no ser que parece gerar um interesse sem ponto final ou limite. Embora o perdão e a liberação da culpa sejam necessários, e embora o reconhecimento de dons e o que leva à alegria sejam imprescindíveis, eles são o ponto central somente enquanto nos preparam para uma nova escolha. Um interesse prolongado em si mesmo pode ser tão prejudicial quanto o altruísmo daqueles que têm a intenção de realizar boas obras. Em vez de levar ao conhecimento de Deus, o interesse prolongado em si mesmo pode enraizar o ego ainda mais. Então, às vezes a gente está bem focado nas nossas coisas, nos nossos projetos, nos nossos interesses mesmo a longo prazo, mas não quer dizer que, e sendo boas ações, não quer dizer que seja algo que venha da vontade divina, digamos assim. É lógico que a gente tem que ter rotina, a gente tem que ter os afazeres diários da vida, mas qual é a causa maior da minha vida nessa experiência, né, que a gente está vivendo aqui? Quem sou eu? Quem é o meu eu divino, né? Basicamente é isso.
Buscadores são apenas outra categoria daqueles que, diante do precipício, agem como se tivesse atingido uma parede em vez de terem alcançado uma ponte. É precisamente o ponto onde tu paraste a que deves regressar. Aqueles que continuam a buscar podem ter abandonado ensinamentos do curso ou de qualquer outra tradição religiosa ou espiritual, apenas para acharem outros e mais outros. Para aqueles decididos a buscar, sempre há algo mais a ser buscado. Mas aqueles que encontram devem parar para reconhecer o que encontraram e reconhecer que já não buscam mais. Olha que interessante. Às vezes eu quero comparar isso com a quantidade de informação que a gente está tendo agora, né? Se for ver, a gente está numa época assim onde as redes sociais trazem muita informação, muitos cursos, muita. E é o conhecimento do pessoal, né, que está sendo colocado para o mundo mesmo, né? E às vezes a gente fica buscando muito fora aquilo que a gente precisa buscar dentro. E é isso, quando a gente reconhece esse ponto dentro da gente, a gente será que está disposto a servir 100% a divindade mesmo, a Deus, né, maior? Porque aqui fala de algo assim como abrir mão, né? Será que eu estou disposta a abrir mão do meu próprio conhecimento? É muito interessante isso. Será que é uma pergunta para nós, né? Será que eu estou disposta a abrir mão de tudo que eu já conheço, tudo que eu já estudei, por por esse reconhecimento que está dentro de mim e que talvez eu não precise mais buscar? Então, é um questionamento, né? E como buscar isso, né? Como reconhecer isso? É reconhecendo dentro, lá dentro, internalizando, né? É no interior, bem no interior, lá dentro, lá dentro, lá dentro, ultrapassando as camadas mentais, as camadas emocionais, as couraças. Envolve muita meditação, muita autoobservação, muita muito trabalho de pensamento positivo, são muitas coisas, né? Para a gente reconhecer o que a gente não é, na verdade, né? Que é o ego, que são construções mentais. A gente tem condição de reconhecer o que a gente não é? Eu acho que é o primeiro passo, né? Da gente reconhecer que a gente tem construções mentais que a gente herda, né? Questões de família, do próprio espírito mesmo, que precisam ser transformadas, né? São perguntas. O curso fala da paciência que é infinita. Deus é paciente, mas o mundo não é. Deus é paciente porque Deus vê a ti apenas como tu és. Então veja bem, Deus não existe paciência e impaciência na esfera divina, né? Que isso é sentimento, é pensamento. Não existe. Deus é e ele conhece como a gente é. Então, impaciência, paciência, raiva, é tudo na nossa esfera do 3D aqui, né? Do ser humano mesmo, que a gente desenvolveu porque nos desconectamos, né? O Cristo em ti também é quieto e sempre presente. Então vejam, tem Deus, o Pai maior, que é o Supremo, né? E tem o Cristo. Cristo se reporta a Deus, né? A gente vê, né, as atitudes de Deus, de Moisés, Pai, o que eu faço agora, né?
Então, Deus escolheu eles para uma missão, digamos assim, para uma tarefa importante, né? O Cristo em ti também é quieto e sempre presente. Entretanto, o enfraquecimento que foi provocado no ego em razão de qualquer aprendizado que tenhas feito, deixou espaço para a força, uma força que entra como se através de um pequeno furo feito na armadura de teu ego, uma força que cresce e que se impacienta diante dos atrasos. Não é teu ego que fica impaciente por mudanças, pois teu ego tem muito interesse em que as coisas permaneçam iguais. Ao contrário, é um espírito de compaixão que se revira diante da falta de sentido, da dor e do sofrimento. Um espírito que busca saber o que fazer, um espírito que não acredita nas respostas que lhe foram dadas. Então, vejam, olha as hierarquias, né? Interessante aqui, né? Tem Deus, Cristo, tem o nosso espírito. Então, é como se eles fossem uma conversa, né? Uma força dentro de nós que eu vejo assim, então, ele fala aqui, né? Interessante, ó. Deus, ele não sente paciência nem impaciência. De Cristo também é quieto, né? Cristo também ele, ele é um amor incondicional, uma força que está dentro de nós também. Mas o que se inquieta dentro de nós é o nosso espírito, nossa alma, que não consegue encaixar os questionamentos, né, da vida e busca por respostas, né? E o ego, na verdade, ele quer ficar de boa ali, né? Sem muitas mudanças. A maneira de superar o dualismo que ameaça mesmo o mais astuto dos aprendizes é através do Cristo em ti, através daquele que sabe o que é ser um filho de Deus e sabe também caminhar sobre a terra como um filho do homem. Esse não é aquele que te auxilia, assim como o Espírito Santo, mas é tua identidade. Embora o Espírito Santo tenha sido apropriadamente invocado para mudar tua percepção e distinguir o falso do verdadeiro, o que é apropriado agora, neste tempo de identificação de teu ser indivisível, é teu reconhecimento do Cristo em ti. Olha que interessante, né? Tem uma invocação do Espírito Santo dentro de nós, assim, que eu acho que acredito que seja essa força, né? Eu vou até anotar essas coisas aqui, porque aí eu vou escrever lá no nosso texto. Depois eu não lembro. Então, aqui, ó, Deus não é paciente nem impaciente. Cristo em ti também é quieto. O Espírito então, o Espírito Santo é uma invocação interior, acho que é uma vibração, né? Uma força que a gente sente assim, de consciência mesmo, para um chamado de Deus, assim, né? Para que a gente possa reconhecer
reconheceu Cristo, né? Vamos ver aqui. Falemos por um momento da família de Deus em termos da família do homem, ou em resumo, em termos que reconhecerás. Na família do homem existem muitas famílias, mas todas são chamadas de uma família, a família do homem. É chamada de uma espécie, a espécie humana. Então, eu entendo aqui que essa primeira parte ele está falando da nossa família sanguínea, né? Pai, mãe, primo, irmão, tio, essa nossa família humana, mas do físico mesmo, né? Nascemos de um pai e de uma mãe. Dentro dessa família do homem existem famílias individuais, e entre elas aquela que chamas de tua família. Uma família tem muitos membros, mas é chamada de uma família. Eu vejo que essa questão da família, que ele fala aqui agora, né, da gente ter uma outra família, eu acho que é uma família mais espiritual, né? Da gente ter as nossas conexões de afinidade. Todos os seus membros descendem dos mesmos ancestrais, da mesma linha de sangue. Dentro da linha de sangue estão os genes que carregam traços e predisposições particulares. Uma criança de uma família pode se parecer com criança de um parente distante ou com um parente que viveu e morreu há muitos anos. Não vês nada de estranho ou fora do lugar nisso. Essa é a natureza da família, tal como tu compreendes família. Então, normal para nós, né? Ter parentes, irmãos, primos parecidos, né? Mesmo morando distante, a gente sabe de onde vem a parte parecida, né? E além da natureza física das famílias, das linhas de sangue dos ancestrais, o que a mantém unida como um é o amor. A família é, de fato, o único lugar onde o amor incondicional é visto como aceitável. Assim como não importa quão boa uma criança é percebida ou quão má uma criança é percebida. O amor dos pais pela criança é o mesmo. Um filho ou uma filha não faz por merecer o amor que lhe é dado. E isso também é visto como aceitável e até mesmo certo. Então, aqui entra um pouco da filosofia sistêmica, né? Que Bert falou bastante da questão do amor como vínculo, né? Então, o que faz a gente pertencer a uma família é o amor, né? Tem o amor cego, tem o amor que vê, mas nas buchas de família, assim, né? Nos acontecimentos mais puxados da nossa vida, é a família que vai estar perto ali. Por mais difícil que seja a convivência, por mais complicada que seja, é o vínculo familiar que faz você se mover até aquela situação para fazer algo diferente, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Tem essa força, né? Que vem do sangue. Obviamente, a natureza de Deus é diferente da natureza do homem. Deus não tem forma física e não produz descendência física. Olha ele fazendo a diferenciação, mostrando para nós, né? A grandeza de Deus, que não tem forma, e colocando a natureza do homem encarnado, que tem forma física, mostrando o vínculo, né? A diferença do vínculo, tentando colocar num jeito da gente entender. Entretanto, Deus tem um filho, uma criança, uma descendência que deve existir em alguma forma semelhante ao Pai. Dentro da história da raça humana, há uma história sobre a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu, se tornou homem, morreu, ressuscitou para continuar vivendo em alguma forma diferente da forma de um homem. Olha só.
Então, Jesus é filho de Deus, né? O enviado, né, de Deus para trazer o nosso conhecimento. Então, ele nasceu da forma humana, né? Nasceu através da Virgem Maria, cresceu, morreu, a forma física dele morreu, ressuscitou para continuar vivendo em alguma forma diferente. Olha, não é como forma humana. Então, ele ressuscitou de outra forma. Aqueles que acreditam na história aceitaram que Jesus era filho de Deus antes de nascer, enquanto caminhou sobre a terra, e depois que morreu e ressuscitou. Seja esta a tua crença ou não, ela se aproxima da verdade de uma maneira que podes compreender. Jesus é simplesmente a vida exemplar, a vida que demonstrou o que significa ser filho de Deus. Então, Jesus nasceu com o propósito de mostrar para nós como se reportar a Deus, como desenvolver, né, essa inteligência crística dentro, né, de nós, assim. E ele fala ali, né, que aqui, ó, se torna vivendo em alguma forma diferente da forma de um homem. Então, Cristo vive diante de nós, assim, em nosso meio, mas não em forma de homem, mas ele vive. Assim como existe uma parte de ti que acredita que tu não és digno e que foras feito para sofrer e lutar, existe outra parte de ti que sabe que isso não é verdade. Recorre à memória e lembrarás que sabe, desde a mais tenra idade, que a vida não é o que está destinada a ser, que tu não és o que está destinado a ser. Parte de ti que se enfurece diante da injustiça, da dor e do horror, o faz de um lugar que não aceita, e nunca aceitarás que as coisas são o que são destinadas a ser, tanto para ti como para aqueles que caminham sobre este mundo contigo. Entretanto, tua história, no qual tanto acreditas, te dirá que o mundo sempre foi assim e que não se pode escapar dele. Em tal mundo, a questão não deveria ser porque tantos tiram a própria vida, mas porque tão poucos o fazem. Então, ele fala aqui que, na verdade, a gente, como ser humano, a gente não tem preparação para a gente se a render o destino da nossa vida, né? A Deus, no sentido assim de ouvir 100%, né, a voz dele. A gente está no aprendizado ainda, né? Somos ainda muito filhotinhos ainda para estar nessa comunhão, né? De tanta clareza assim para ouvir 100%, né, as coisas vindas de Deus, assim. Eu acho que a gente num dia, se a gente for pensar em um dia vivido, eu acho que é raro quem ouve dos 100% do dia. Acho que a gente vive 90% baseado nos nossos egos e na nossa personalidade que a gente construiu para viver, né? A gente tem que meditar muito, tem que abrir mão de muita coisa do que a gente acha que é ainda para poder, né, ser Cristo, né? Como Jesus foi, assim, e obedecer, né, a uma força maior. Existem muitas formas de dor e de horror, desde doenças físicas à tortura
ou a perda do amor. E no meio desses muitos acontecimentos amedrontadores, está a vida igualmente angustiante dos que não têm propósito, para quem as horas parecem não ter fim no trabalho, que é o custo de sua sobrevivência aqui. Mesmo aqueles que estudaram muito e aprenderam bem as lições do curso, deixam seu aprendizado e ensinamentos de lado e sem uso, enquanto ganham a vida, até que a poeira que se acumulou sobre o curso obscureça sua visão. Este é o custo de regressar quando o céu poderia ser alcançado. O custo de continuar acreditando nas leis do mundo que governam a sobrevivência do corpo. Esse é o caminho daqueles que sabem que não é assim que as coisas deveriam ser. Então duvidam do seu conhecimento, clamam que sempre tem sido assim. Lamentam-se por ver apenas um mundo real, enquanto o céu espera apenas um pouco além de sua disposição para prosseguir. Eu vejo assim, hoje em dia, né, e estou passando por isso, passei por isso recentemente, de que chegou uma hora que a gente se vê em cima do muro, né, na parte do que eu quero fazer e realizar na vida, né? Mesmo a gente tendo boas ações, sendo pessoas boas, a gente se questiona, né, sobre o direcionamento da nossa vida. Então, chega uma hora que a gente questiona muito o que a gente está fazendo, né? E aí a gente recorre, né, às orações, aos ritos, né, a Deus, para realmente fazer a pergunta, né? Deus, o que queres de mim, né? Então, é mais ou menos por aí. Tu és a criação semelhante a teu pai, e a família do homem é semelhante à família de Deus. Assim como as crianças crescem em teu mundo real e deixam suas famílias, se separam de suas famílias para começarem suas próprias vidas, assim também fizeste como parte da família de Deus. Na família humana, a separação e a independência que vem com a idade são vistas como a maneira que as coisas deveriam ser. Entretanto, retornar à família de origem também é visto como natural. Os filhos se vão por um tempo, ansiosos por estabelecer sua independência, apenas para retornar depois. O retorno é um símbolo de maturidade, aceitação e frequentemente de perdão. Vamos ler até a 31 aqui, ó. O que significa acreditar em Deus? Reconheces que pode reconhecer, que podes conhecer a Deus da mesma maneira como conhece um outro ser humano, mas ainda assim segues em busca desse tipo de conhecimento. Mesmo com outro ser humano, saber o que ele representa, qual é sua verdade, a que regras obedece, como pensas e como o que pensa se alinha com o que faz. É a essência de conhecê-lo? Deus te deu o verbo para conhecê-lo através dele. Deus te deu o Verbo feito carne como um exemplo segundo o qual viver, o exemplo de um Deus vivente. O que mais é necessário? Buscas a forma, quando já tens o conteúdo. Isso faz algum sentido? Então vamos parar por aqui, né? Então vejam, né? Deixa eu dar stop aqui. Então a gente leu da 21 a 31. Então vejam, né? Ele fala da gente se render, né? Eu vejo uma rendição aí e uma questão de maturidade também, né? Eu acho que a vida humana, né, da nossa família, né, a gente se estabelecer na nossa família, se curar, né, de muitas dores, muitas coisas da nossa família, acaba que a gente vai chegar num ponto em que no físico mesmo, a gente tem que fazer a nossa história, né?
Mas e na parte da espiritualidade, né? Até quando a gente vai buscar lá fora o que a gente precisa fazer com relação à espiritualidade, né? Ao nosso caminho de retorno, né? Ao self, a Deus, a nossa casa maior, né? É isso que ele está falando hoje. Será que a gente está disposto a abrir mão da nossa família física mesmo, né? Para poder aceitar que a gente tem uma família espiritual, talvez que a gente não reconheça aqui, mas tem outros seres, outras entidades, né, interessadas no nosso caminho. Então, a gente tem noção que aqui é só uma passagem, né, só um pedacinho, a gente está vivendo só um pedacinho da grandeza que que a gente tem que viver ainda, né? Como espírito mesmo, como Ana Paula não estando nesse corpo aqui, né? Então, é mais ou menos por aí, né? E reconhecer essa inteligência crística, que ele fala ali, né? Que essa inteligência, ela está em nós a todo momento. Ela é, né? Então, hoje eu coloquei lá o vídeo, né, do Corvo Seco, sobre ouvir o silêncio, né? É a gente aquietar a mente, aquietar as emoções, os sentimentos, ficar centrado, centrada e ouvir o silêncio, né? Essa parte em nós, assim, que ela é uma quietude, né? Tem uma quietude dentro de nós. E que a gente aos poucos vai aprendendo a ouvir ela, né? Para que a gente possa levar para nossa mente a maneira de agir, né? Como agir. Então não é né? Esse caminho não quer dizer que a gente vai ficar paralisado, só sentindo Cristo, né? Cristo sabia o objetivo dele, né? Jesus sabia o objetivo dele, né? Moisés também, depois de um tempo, depois que ele ouviu a voz de Deus no topo da montanha, olha o símbolo, né? Ele precisou subir a montanha lá no topo, né? Depois de uma maturidade, bem Saturno mesmo, né? E aí, qual é a simbologia de Saturno no mundo, né? Tem a ver com o nosso trabalho, nosso esforço, né? Nossa voz interior, né? Nosso mestre interior, né? Então, tem uma maturidade, né? Também. Então, são várias coisas, né? E aí a gente chegou no episódio aqui 31, e vamos finalizar provavelmente no próximo domingo, que vai até o 44. Vai ser mais curtinho no domingo que vem. Aí depois a gente já começa tô vendo aqui, com o capítulo 1 mesmo, né? Aí a gente engrena mesmo, assim, né? Nossa, é bonito. Vai ser bonito. Vamos ter um pouco mais de paciência aí, no passo a passo das coisas, né? Mas a gente está caminhando bem. Estamos caminhando bem. Tá bom, pessoal? Eu desejo um belo fim de domingo para vocês. Vou salvar o vídeo agora aqui, colocar no YouTube e colocar lá no nosso canal, tá bom? Um bom domingo, boa semana para vocês e até domingo que vem. Tchau!